Olá, meu nome é Leonardo Brito, sou aluno de Teologia. Nessa aula eu vou falar um pouquinho de Martinho Lutero, um grande teólogo, nascido em 1483 e falecido em 1546. Foi um teólogo, como eu falei, sacerdote, figura central da Reforma Protestante, em um movimento religioso que desafiou a Igreja Católica e levou à formação de várias denominações cristãs. Nascido na Alemanha, Lutero estudou Direito e posteriormente Teologia. Em 1505 se tornou monge agostiniano, buscando uma vida de devoção e ascetismo. Martinho Lutero foi uma figura central, como eu falei anteriormente, da Reforma Protestante. Um movimento religioso que desafiou a Igreja Católica no século XVI, levando a profundas transformações no cristianismo. Vou falar algumas causas da Reforma Protestante: corrupção na Igreja Católica, a prática de vendas de indulgências, em que os fiéis eram encorajados a pagar para reduzir seus pecados, gerou indignação. Muitos veem isso como uma exploração espiritual. Interpretação das Escrituras, no qual quem só poderia ler naquela época era o Papa. A crença que todos deveriam ter acesso às Escrituras Sagradas e que cada indivíduo poderia interpretá-las, levou a um questionamento da autoridade papal. Ética e moral. Havia um crescente descontentamento com a vida luxuosa dos clérigos, a percepção que a igreja havia se afastado dos ensinamentos originais de Jesus. Ressurgimento do humanismo. O Renascimento trouxe uma nova apreciação pela razão e pelo estudo crítico das fontes, incentivando a pensadores a questionar os dogmas estabelecidos. Influência política e social. Em muitos lugares, os príncipes e líderes políticos viam uma oportunidade de expandir o seu poder local, rompendo com as autoridades papal. Principais eventos da Reforma Protestante. Em 1917, Lutero pregou as suas tão conhecidas até hoje, teses na porta da igreja de Wittenberg, levantando questão sobre as indulgências e criticando a prática da igreja. Dieta de On, em 1595, que foi uma reunião para fazer Lutero desistir das suas teses, e no qual Lutero foi convocado a comparecer diante dessa reunião, onde recusou se retratar de suas críticas à igreja, e uma tão famosa frase dele: "Aqui estou e não posso fazer outra coisa", simboliza a sua determinação e não desistir. Tradução da Bíblia, como eu disse lá no começo, um pouco mais acima, a Bíblia estava na mão do Papa e estava em latim. Lutero vem e traz a tradução bíblica. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-se acessível ao povo comum e promovendo a ideia de que cada pessoa poderia se relacionar diretamente com Deus. Formação de novas denominações. O movimento de Lutero levou à criação de várias denominações protestantes, como muitos conhecidos, luteranismo e o calvinismo e outras tradições reformadas. Guerra dos Camponeses, em 1524, que iniciou em 1524 e terminou em 1525. Conflitos surgiram na Alemanha, onde os camponeses tornaram as ideias de Lutero e aplicaram em sua luta por direitos. Lutero, em sua resposta, condenou a revolta, o que marcou uma ruptura com alguns de seus apoiadores. Consequências da Reforma Protestante. Fragmentação do cristianismo. A reforma resultou em uma multiplicidade de denominações cristãs, obrigando a Igreja Católica a responder contra a reforma, que revitalizou e reformulou muito dos seus aspectos. Mudança social e política. A autonomia dos estados em relação à Igreja aumentou.
levando ao surgimento de novas relações de poder e governança. Educação e alfabetização. O desejo de ler a Bíblia levou a uma ênfase maior na educação e na alfabetização, como uma consequência para a formação das sociedades mais letradas naquela época. Ética do trabalho. A ética protestante, defendida por teólogos como Max Weber, influenciou a ética do trabalho e o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Liberdade religiosa. A reforma abriu o caminho para debate sobre liberdade da consciência e a ideia de que as pessoas deveriam ter direito de escolher as suas próprias crenças e religiosas. A reforma protestante não foi apenas um movimento religioso, foi um fenômeno social, político e cultural que moldou a história da Europa e deixou um impacto duradouro no mundo moderno. Eu posso dizer que até hoje a reforma de Lutero, com mais de 500 anos no qual que teve, ela continua trazendo uma revolução dentro do cristianismo, na parte dos protestantes. Eu desafio os alunos cada dia mais a se aprofundar e entender o que o Lutero fez aqui mais de 500 anos atrás e qual essa influência que tanto tem dado nos dados de poder ler a Bíblia, de ter liberdade de escolha, de cada um escolher a sua denominação. Uns são reformados, outros são da linha pentecostal, outros já são de uma linha mais carismática, como está surgindo hoje, e outros que ainda estão indo na Igreja Católica. Eu desafio os alunos a estudar mais, a buscar mais, a se aprofundar mais do que esse movimento de Lutero trouxe para a igreja, para nós. Essa influência nesse movimento que cada dia mais tem nos ensinado a não desistir, como ele teve uma determinação em não desistir, em continuar, quando ele leu um trecho da Bíblia, que o justo viverá pela fé, e que nós temos que viver pela fé. O justo não viverá somente por obras, mas pela fé. E isso é algo que tem nos tornado a cada dia mais, crescido mais, influenciado mais, a não desistir mais, e estar sempre ético. A igreja em si, o cristianismo em si, como no movimento de Lutero, ela tem que trazer um movimento, seja na área política, seja na educação, seja na arte, seja na nossa vida, no nosso dia a dia, porque se ela não trouxer esse movimento, a gente está se tornando uma igreja católica no tempo atrás, que estamos vendendo indulgências, que estamos vendendo, brincando com o espiritual. Então, o meu pouquinho da minha aula que eu trago hoje é para trazer você se aprofundar mais na palavra. Não se prenda somente o que o pastor está pregando ali em cima, porque senão estamos dando somente a autoridade dele de ler a Bíblia, e a gente chega em casa e não lemos, e não temos a atitude de buscar, de ver se o que ele pregou foi verdade, o que ele trouxe foi a palavra de Deus da forma que Deus quer para nossas vidas. Como Lutero leu, o justo viverá pela fé. Assim termina a minha aula nesta manhã. Em nome de Jesus, Deus abençoe todos.